Uma boa tarde, queridas mulheres. Que bom que podemos assim estarmos novamente, nos encontrando, conversando, partilhando da palavra de Deus e nos alimentando na fé e na comunhão, como igreja, como pessoas que creem neste Deus da vida, neste Deus que nos traz tanto amor e tanta proteção. E assim a gente continua caminhando, não é mesmo? Eu convido vocês a fazermos uma oração, pedindo que o Santo Espírito nos abençoe nestes breves momentos de estudo da palavra. Assim oremos. Ó querido Deus, nós queremos te agradecer pela vida, por podermos estarmos nos sentindo assim seguras e amparadas por Ti. Te agradecemos pela nossa família, pelas pessoas que ao nosso lado continuam seguindo a caminhada conosco. Te agradecemos, Senhor, porque de uma ou de outra forma conseguimos também o pão sobre a nossa mesa. Te agradecemos pelo alimento da Tua Palavra, que continua sendo luz em meio às trevas, em meio às dúvidas e angústias. Pai amado, assim com o coração grato, também te pedimos que Teu Santo Espírito nos ilumine e nos abençoe nesta tarde, nestes breves momentos onde queremos refletir sobre a Tua Palavra, sobre aquilo que Tu queres dizer para nós. Assim, Senhor, te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E como ainda estamos neste tempo de Quaresma, um tempo muito importante do nosso calendário litúrgico. Importante porque nós só compreendemos a Páscoa se passarmos pela Quaresma. A Páscoa só existe se a Quaresma também fizer sentido para nós. Para compreender, então, a alegria da Páscoa ou o seu significado verdadeiro, nós temos que entender o que é este tempo de Quaresma. Por isso que os textos e a palavra de Deus nos ajudam a entender a Páscoa, que é vida. Então, na verdade, para entendermos da vida, é bom a gente refletir também sobre outras questões que a Quaresma nos traz através dos textos bíblicos e através daquilo que Jesus ensinou quando estava em nosso meio. E eu quero trazer para vocês, eu acho que ano passado, se eu não me enganar, eu também trouxe o texto da ressurreição de Lázaro. Mas hoje eu quero fazer um recorte especial. Esta passagem muito importante que aconteceu antes da Páscoa dos judeus, lá também, no tempo de Jesus, é sobre a morte de Lázaro e ela está lá no Evangelho de João, ela vai do capítulo 11, os versos 1 até o 44. Todo esse processo de que Lázaro morre, Jesus não estava lá na hora, depois esperaram, depois ele encontrou a Marta que saiu correndo atrás de Jesus, Maria ficou lá chorando na casa, em função da morte do seu irmão, enfim, quando Jesus daí, 2 dias depois ainda chega, Então, mas eu quero fazer um recorte, para vocês, porque tem algo muito importante que eu acho oportuno na Quaresma de nós refletirmos, que é sobre a questão do sofrimento e do choro. Então, o recorte que eu faço de todo esse trecho da ressurreição de Lázaro é do capítulo de João, o capítulo 11, os versos que vão do 28 até o 37. Diz assim: Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre está chegando e chamando por você. Quando Maria ouviu isso, ela levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado.
As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ir ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que viu, caiu aos pés dele e disse: Se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ele ficou muito comovido e aflito e perguntou: Onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: Vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: Ele curou o cego. Será que não podia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Até aqui esta passagem, claro que logo depois, então Jesus vai com Marta e Maria, né, até o lugar onde sepultaram Lázaro. Já tinham colocado ele debaixo de uma pedra, né, que era como eles sepultavam costumamente as pessoas naquela época. E Jesus então chama Lázaro, né? Levanta-se Lázaro, né? E Lázaro se levanta, enfim. E daí ali as pessoas testemunham a ressurreição de Lázaro, que acontece antes da ressurreição de Jesus, né? E ele faz isso, claro, para revelar o poder glorioso de Deus, né? Mas o que me chama a atenção em todo esse texto, que tem em cada parte coisas muito importantes, é justamente essa questão de que Jesus também se comove, fica aflito e chora. São 3 emoções bem humanas. E eu ia dizer, então por que não divinas? Se Deus, né, se Jesus, como divino e humano ao mesmo tempo, também se comove, também se aflige e também chora, né? Mas nós sabemos desses sentimentos. Sabemos aquilo que nos comove, que nos aflige, nos traz aflição e angústia e nos faz chorar. E daí eu pergunto para vocês, qual foi a última vez que vocês choraram? Não choraram? Acredito que sim. Alguém vai dizer assim: diácona Nádia, eu vivo chorando, como é que eu vou saber a última vez em que eu chorei? Né? Quero perguntar para vocês novamente, né? Provavelmente, se vocês lembram da última vez que vocês choraram, vocês lembram o motivo que levou vocês a chorar? O que estava afligindo vocês? Ou vocês se comoveram com algo? Fato é que o choro é uma resposta, muitas vezes, né? É a resposta a algo que nos fere, que nos aflige, que nos causa medo, que nos causa dor. Ou a gente até pode chorar de alegria. Sim, a gente pode chorar de alegria. É uma emoção tão forte, às vezes, a alegria, que nos faz lagrimar também, né? Mas daí é um choro diferente. Eu falo daquele choro contrito, daquele choro que parece que aperta tanto até que a gente chora. E eu já ia dizer assim: felizes aqueles que choram. Jesus também já disse isso, né? Nas bem-aventuranças, Jesus dizia: feliz aquele que chora, que hoje chora, né? O choro é uma resposta positiva, porque se algo nos aflige, se algo nos espreme, o choro nos liberta daquela dor, daquela aflição. É muito bom e é muito saudável chorar. Jesus estava tão comovido e aflito que chorou, né? Vou ler de novo.
Jesus viu Maria chorando, viu que as pessoas estavam com ela chorando, então ele ficou comovido e aflito e ele chorou também. Às vezes eu fico pensando se ele chorou por causa da morte de Lázaro ou se Jesus chorou por causa da descrença das pessoas. Porque logo diz assim, Jesus chorou, então as pessoas disseram, veja como ele amava Lázaro, mas outras disseram, ele curou aquele cego, será que não podia ter feito nenhuma coisa para ajudar o seu amigo Lázaro? Muitas pessoas não creram nele, foram poucos os que creram. Eu penso que hoje são poucos os que de fato creem e fico pensando se isso não causa choro ainda hoje em Deus, né? Não faz Deus chorar ainda hoje por causa da nossa descrença, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele se entregou, por tudo aquilo que Ele revelou, porque mais que a ressurreição, o que a gente quer? O que a gente quer mais do que a ressurreição, mais do que o presente de que a morte não tem mais poder sobre nós? O que mais para quem ama a vida, né, vai querer que não então algo que se revela de que a vida não termina, de que mesmo com morte e sofrimento a vida vence? O que mais nós queremos do que a Páscoa? Não sei. Só quem não sabe o que quer da vida, talvez. Não é? Mas voltando assim, agora eu estou até viajando, né? Mas voltando assim, Jesus chora porque Jesus também se comove e também fica aflito. O choro é uma forma de nós nos libertar daquilo que nos aflige, daquilo que nos incomoda, daquilo que nos traz medo. As lágrimas nada mais são do que aquela chuva em nossa alma. Depois de uma chuva, tudo lava, a poeira vai embora, o céu se abre novamente. Não é assim? A mesma coisa acontece com a nossa alma. Quando nós choramos, nós lavamos, nós nos libertamos daquilo que nos faz sofrer, que nos faz espremer. Sofrimento, eu estava até dando uma olhadinha um pouquinho antes do estudo, pensei, puxa, qual é a origem da palavra sofrimento? No latim, a origem da palavra sofrimento é sofere, quer dizer aquilo que aperta, que está entre ferros, está sendo exprimido entre os ferros, por isso que sofrimento nos causa, parece aquela angústia, aquela dor. Aquilo que espreme com ferro causa dor, né? Então, o sofrimento vem, no latim, vem desse sentimento que nos causa esse aperto. E no hebraico, o sofrimento vem da raiz de uma palavra que quer dizer tolerar, apertar, suportar. No Antigo Testamento, esse verbo suportar significa algo que eu tenho que passar para seguir adiante. Algo que de fato eu tenho que sofrer, que eu tenho que suportar para dar outro passo. Então é interessante a origem no hebraico da palavra sofrimento, porque justamente ela parece que nos remete a algo de que se eu tenho que passar por isso para seguir adiante, então não tem muito o que fazer. Muitas vezes a não ser chorar. Chorar não para não passar, para evitar o sofrimento, mas para libertar aquela dor e aflição que o sofrimento me traz. Tem coisas que não conseguimos, tem sofrimentos, sim, que nós conseguimos evitar. Aquele sofrimento causado pelaquilo que nós fizemos ou causamos nas outras pessoas, aquilo que às vezes fere o outro, como por exemplo o abandono, a exclusão, as palavras malditas, né, ditas de uma forma grosseira. Isso é algo que pode ferir o outro e daí nós podemos evitar. Nós podemos ir ao encontro das pessoas que passam pela miséria da vida, pela pobreza. Este tipo de sofrimento causado pela nossa falta de respeito
as diferenças, pelo nosso egoísmo, pelo nosso comodismo, esses sofrimentos que nós mesmos causamos a nós, o próprio Jesus nos ensinou o respeito, o amar, o servir, o ter paciência uns com os outros, umas com as outras. Jesus nos ensinou o amor, né, o mandamento do amor, para justamente lidar com esse sofrimento que nós mesmos causamos. Mas existe um sofrimento que parece que vem com a própria vida. Aquele sofrimento que faz com que eu amadureça. Esse sofrimento que eu não consigo evitar, ele é fundamental que eu entenda e que eu o acolha. Por isso que existem coisas que para que a gente ganhe, a gente precisa perder. A morte nos ensina de que é preciso uma espécie de morrer para que a vida verdadeira aconteça. E algo muito simples para a gente entender é, por exemplo, esses ovinhos, né? Vocês viram que gracinha esse ovinho de codorna, né? Esses ovinhos de codorna tão bonitinhos, né? A gente pensa assim, para que a vida verdadeira ou uma outra vida transformada aconteça, esse ovo precisa ser quebrado. Não tem como ele ficar assim bonitinho para sempre. Se eu quero que nasça o passarinho, a codorninha, é preciso que o ovo morra para que a codorninha tenha vida. É preciso que as sementes morram para que a flor nasça, né? Para que as plantas cresçam e a flor apareça. Então, esse tipo de transformação, que também pode causar um certo sofrimento em nós, né? Ele é necessário. Então, é importante nós diferenciarmos, e talvez a quaresma seja oportuno para isso, né? O que tem me causado dor? São aqueles sofrimentos que eu posso evitar, que eu posso pedir ajuda para alguém, ou são sofrimentos dos quais, de repente, a única forma que eu tenho é suportar e passar por eles, para que eu possa crescer. Então, o que tem me causado choro, né? O que tem me feito chorar? Uma coisa muito interessante aqui, e que daí eu quero deixar assim como marca desse texto que me ajuda a refletir, como foi bom Marta e Maria terem encontrado Jesus. Como foi bom. O próprio Jesus chegou junto a elas e também chorou. Como foi bom para Jesus ter encontrado pessoas amigas, porque Marta, Maria e Lázaro eram amigos muito próximos de Jesus, segundo as Escrituras, né? Porque volta e meia eles aparecem e Jesus quase sempre estava na casa deles, junto com eles, ensinando eles, né? Provavelmente era um grupo de pessoas, né? Eram 3 irmãos do qual Jesus tinha muito afeto, muita parceria, muito contato. Como foi bom também Jesus ter encontrado Marta e Maria e chorado com elas. Marta e Maria também foi ombro para Jesus. Que bom! Então, esse texto mostra o como é importante. De repente não importa muito aquilo que nos faz sofrer e chorar, mas com certeza importa se eu tenho um ombro amigo. Encontrar um ombro amigo onde eu possa chorar, seja lá pelo motivo que for, às vezes até a gente diz assim, estou chorando por besteira, mas que seja. Como é bom encontrar um ombro amigo para chorar. Para descarregar então a minha aflição, a minha dor ou aquilo que me comove, aquilo que me aflige, aquilo que está me fazendo sofrer. E esse texto, essa parte desse texto da ressurreição de Lázaro me ajuda a olhar para isso, né? Que bom que tanto Jesus como Marta e Maria tiveram um ao outro, porque a morte de Lázaro com certeza comoveu até Jesus Cristo. E como é bom saber que daí Deus está conosco e nós podemos chorar também no seu ombro, não é? Então, queridas mulheres, neste tempo
de novo que estamos vivendo, né, de persistir e de ter que estar sofrendo por causa do isolamento ou de tantas coisas, onde a nossa vida, de certa forma, está sendo bem exprimida, porque olha quanta coisa, não só o isolamento, mas daí, decorrente do isolamento, crise mais crise e sofrimento nós estamos passando. Sim, a gente está num aperto, mas a gente sabe que a vida é mais importante. E a gente pede que nesse aperto, nesse sofrimento, Deus de fato esteja conosco, né? Nos orientando, nos guiando, dando luz no nosso caminho, tanto como igreja, como comunidade, mas também na sociedade, na nossa família, nas nossas decisões, nos nossos negócios, que Deus continue nos iluminando, nos ajudando a gente a passar por esse sofrimento, por esse período onde parece que a gente não tem muita escolha, parece que a gente precisa realmente aguardar, que nem os ovinhos aqui, né? Estão espremidos assim, mas uma hora algo vai se libertar, né? Uma hora nós vamos nos encontrar de novo. Essa é a nossa esperança, que Deus esteja conosco enquanto esse momento ainda não passa, para que a esperança que vem deste momento assim apertado possa de fato fazer sentido para nós, não é? E assim também, então, mulheres, eu espero que esse texto também, assim como ajudou a mim a olhar de novo para o choro, para o sofrimento, como algo que eu não estou sozinha, que esta mensagem deste texto, né, de hoje, desta palavra de Deus, de fato, abençoe a semana de vocês, né, que vocês possam senti-la no coração e também vivê-la no dia a dia. Ok? E assim eu convido então para mais um momento de oração, onde nós podemos de fato agora colocar em nossos pensamentos, pessoas, situações, onde nós agora queremos pedir esta companhia de Deus, né? Esta força durante alguns sofrimentos que de repente nós estamos passando. Oremos. Deus de amor, deixa-me chorar como Jesus chorou quando soube da morte de seu amigo Lázaro. Faze com que eu tenha sempre ao meu lado alguém para chorar junto em tempo de dor e sofrimento. Que possamos encontrar pelo caminho pessoas que se importam também com o nosso sofrimento, assim como fez Jesus quando viu Maria chorando junto ao túmulo. Pessoas que ficam ao nosso lado quando precisamos ser ouvidas e um ombro amigo para chorar. E se caso, Senhor, nos sentirmos sozinhas nos momentos em que as lágrimas caem, que Tu, ó Pai amado, possa fazer companhia conosco. Senhor, que a Tua presença possa dar o sossego ao nosso coração e a acolhida que tanto precisamos. E que possamos também entregar diante de Ti todo o nosso choro, toda a nossa lágrima, toda a nossa aflição. Que Tu possas transformar tudo isso num lindo jardim de flores, ao Seu tempo, segundo a Tua vontade. Assim, Senhor, queremos confiar a nossa vida, a nossa família em Tuas mãos, hoje e sempre. Amém. Até podermos nos encontrar novamente. Que Deus guarde cada uma na palma de sua mão. Até mais. Nosso olhar quer vislumbrar sempre um novo horizonte. Nossos pés querem forjar
fortalece as mãos cansadas, ergue os corpos abatidos, cura as relações quebradas, sara os corações feridos. Só tu podes bem dizer: nossos sonhos, nossa lida, sirvam para engrandecer só teu nome, Deus da vida.